Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é, tua palavra é. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom nos encontrarmos nesta sexta-feira e poder iniciar nosso dia na presença de Deus e da sua palavra, deixando que esta palavra nos modifique, nos transforme e nos faça pessoas mais leves, e assim possamos viver esse tempo de graça, tempo da Quaresma, como um tempo de ascensão, um tempo de caminho e de ida ao encontro deste nosso Deus, que vem sempre até nós, que insiste em estar presente junto do seu povo. Meditemos hoje o Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 33 ao 43, 45 ao 46. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus ao chefe dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: escutai esta parábola, esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca leste nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus está continuando o seu caminho em direção à cruz, em direção a Jerusalém. E Jesus não exime de colocar, de expor o perigo desse caminho, o qual ele se coloca. Mestre da lei e fariseus. Aqueles que a princípio se acham na moral, com direito moral, de dizer
a Jesus e como deve fazer para que a sua colheita seja respeitada e venha dar frutos. Jesus nos conta esta parábola, e esta parábola é o retrato do caminho que está fazendo Jesus. Sim, o Filho do Homem é esta semente que deu fruto, e que muitas vezes aqueles que se apropriaram destes frutos, destas sementes, não partilharam como se deveria. Não fizeram essas sementes dar frutos como deveria, mas assumiram para si. Tomaram estes frutos como propriedade particular e não tiveram a capacidade de partilhar, de dividir com as pessoas que precisavam, nem sequer tornar conhecido àqueles que ainda não conheciam. Sim, a vinha deu certo, deu fruto, os vinhateiros trabalharam, mas no final das contas tiveram olho grande quando viram que a colheita foi grande, quando perceberam que deu certo com aquela colheita. E aí agora querem se apropriar dos frutos e não dividir com ninguém. O patrão manda por 2 vezes seus empregados, e por 2 vezes seus empregados são maltratados, e não lhes é entregue o que foram receber. Por fim, envia o próprio filho, e este é visto como herdeiro, por isso vamos dar fim nele. E assim o fazem. Caríssimos, é claro que Jesus está falando da sua trajetória, o reino de Deus que foi posto, mas nós não fizemos conta dele. Ou apropriamos para nós apenas, e não fomos capazes de anunciar, propagar esta boa nova. Por isso veio Jesus, e este foi morto fora dos muros de Jerusalém. Ou seja, jogaram para fora da vinha e o mataram. Jesus foi morto fora dos muros de Jerusalém por dizer que ele não era digno sequer em morrer na terra santa de Jerusalém. Assim, Jesus então declara: a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular. Sim, o Filho do Homem que deu a vida por aqueles que o mataram, por todos nós pecadores. Por isso hoje peçamos a Deus que não sejamos moralistas como os fariseus e mestres da lei, ou muitos que estão na igreja que se fazem moralistas, que na verdade não têm a autoridade de dizer tais coisas. Peçamos a Deus a graça da humildade, especialmente a graça de acolher a palavra de Deus na sua potencialidade e deixar que esta nos transforme e nos dê cada dia mais a força e o amor para bem viver este caminho que Jesus nos aponta nesse tempo de graça, o tempo quaresmal. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo tu estás.